Graça e paz, povo de Deus, louvado seja Deus. Uma boa noite, amém? Estamos aqui mais uma vez com mais essa oportunidade para louvar, glorificar o nome do Senhor, amém? O Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, amém? Deus, ele teve o desejo de nos abençoar com a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Deus, ele tem a intenção, o desejo em seu coração de salvar a todos. Por conta disso, ele enviou Jesus Cristo. Mas nós nos preocupamos, assim como Deus também se preocupou. Teve o zelo, de enviar Jesus Cristo. A salvação do ser humano é uma coisa muito cara. Custou a vida do Filho de Deus. A minha salvação, a sua salvação, a salvação daqueles que você ama, custou o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, infelizmente, são poucas as pessoas que têm considerado esse fato, essa verdade. E têm desconhecido também o futuro, o qual Deus, ele teve o zelo de nos revelar. E tem uma palavra aqui muito preocupante, dita por Jesus Cristo. Essa palavra se encontra em João capítulo 8, e o versículo é o versículo 43. Uma palavra terrível, que diz assim: Jesus fez uma pergunta e em seguida o próprio Jesus Cristo, ele responde a essa pergunta. A pergunta que ele fez em João 8, 43 foi essa: por que vocês não conseguem entender a minha linguagem? O que eu estou falando? Por quê? E a resposta do Senhor Jesus Cristo foi essa: pelo fato de vocês não ouvir a minha palavra, não suportar. Quando ele fala, o ser humano que tem a tendência do pecado, ama o pecado, ele não quer ouvir Deus. Ele acha duro. Até mesmo os discípulos de Jesus falaram sobre isso. Quando Jesus falou assim que dificilmente um rico entraria no céu, os discípulos, meu Deus, então quem vai entrar? Se o rico tem toda a condição de estar bem, viver bem e servir a Deus, quem vai entrar? A preocupação deles. Outro momento, Jesus falou de casamento. Que se o homem casa com uma mulher e depois repudia a sua mulher, então ele não pode casar de novo, ele tem que ficar sozinho. Se ele casar de novo, ele está em adultério e ele não vai entrar no céu por conta do adultério, porque ele abandonou a esposa do seu amor, aquela jovem que ele escolheu. E os discípulos dizem assim: meu Deus, então é melhor que nem toque mulher. Por quê? Como é que vai fazer então? Jesus falou o seguinte: olha, nem todos podem suportar essa verdade. É uma verdade. A pessoa tem que ter um compromisso com Deus, a pessoa tem que ter um compromisso com a sua família para poder entrar no céu. Então, nem todos. E aqui nesse versículo ele diz: por que não entendeis a minha linguagem? Ele responde: porque não podeis ouvir a minha palavra. Vocês não conseguem ouvir porque vocês querem fazer diferente, vocês querem aproveitar essa vida, sendo que nessa vida vocês nascem, vocês sofrem, vocês crescem e vocês morrem. E vocês querem viver para sempre aqui. Não vai acontecer. Então, o fato da pessoa não entender a linguagem de Jesus Cristo é preocupante. E lembrando de Apocalipse capítulo 1, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, começa dessa maneira: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse ensina que Jesus veio para revelar ao que a igreja precisa conhecer, entender, para se preparar. E o que ocorre? Ocorre a mesma situação que aconteceu com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. As pessoas leem e não entendem nada. E fica esse versículo aqui: por que vocês não entendem? Aí ele diz: porque vocês querem pecar. Olha, está escrito que fornicação é pecado. O que é fornicação?
Fornicação é o ato da pessoa ter um relacionamento antes do casamento. Mas as pessoas não se importam com o que está escrito, com o que Deus pensa. Então eu vou deixar uma pergunta aqui. Como que uma pessoa que diz que ama Deus, uma pessoa que quer entrar no céu, pode viver uma vida de pecado, pode desconsiderar a palavra de Deus? Vou repetir a pergunta. Como que uma pessoa diz assim, ó, eu amo Deus, eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, e vive transgredindo a palavra? Por quê? Ó, não pode ter um relacionamento antes do casamento, as pessoas têm. Olha o que as pessoas não suportam isso. Quer ver um exemplo do que muita gente não suporta da palavra de Deus? É quando o Senhor fala sobre casamento, que diz assim, ó, mulher, o teu corpo agora não te pertence mais, o teu corpo agora pertence ao teu marido. Você não pode fazer mais o que você quer, dar esse corpo para quem você quer, não, porque ele pertence, teu marido, ele tem o teu corpo, é posse dele. E Deus também diz, maridos, você agora, você não pertence mais ao teu corpo, você não tem direito sobre o teu corpo. Quem tem direito sobre o corpo do marido é a esposa. O marido não pode fazer qualquer coisa com o corpo. Então, não pode ficar com fulano, ciclano, beltrano, tem que ficar com a esposa, porque é dela. E um é do outro e ambos para Deus. Mas as pessoas têm dificuldade de aceitar a verdade que Deus estabeleceu. E um dia essas pessoas vão estar diante de Deus para responder. Então, volto à pergunta. Como uma pessoa que diz que ama Deus, que crê em Deus, pode transgredir tanto a palavra de Deus? Pode se esquecer da palavra de Deus? Pode fazer menção da palavra de Deus? Porque as pessoas fazem menção. As pessoas fazem. Ó Senhor, como o salmista Davi, né? Ó, ele diz o seguinte, que para ele é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 anos em qualquer lugar. Olha o que o Espírito de Deus faz. Ele pega o profeta e coloca na boca do profeta para anunciar a igreja, ao povo de Deus, a Israel, primeira aliança, ao povo de Deus, a igreja, a segunda aliança, aquilo que está no coração dos verdadeiros adoradores, aqueles que Deus encontra, como encontrou Davi e tantos outros. Ele diz, olha, uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor, por todo o tempo da minha vida. Por quê? Porque melhor um dia na casa de Deus do que 1000 anos fora da casa de Deus. Porque quando estamos fora da casa de Deus, quando estamos no cotidiano ali, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, mas quando nos encontramos na casa de Deus, encontramos segurança, porque ali aprendemos do caminho de Deus. E é muito importante você pensar nisso. Eu vou ler do versículo 43 até o 45, 3 versículos de João. Foi duro para o povo ouvir essa palavra, muito difícil, porque nos machuca, porque somos pecadores. Olha o que ele diz, por que não entendeis a minha linguagem? Uma pergunta, ele responde a pergunta, olha, é pelo fato de você não poder ouvir a minha palavra dói. Olha o que Jesus falou no versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Que palavra dura. Isso é, quando um cristão ele perde o interesse por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra, pela vida de oração. Eu não estou dizendo quando o cristão perde a força, não. Porque às vezes o cristão ele quer, mas não tem força. Quer congregar, não tem força. Quer ler a Bíblia, não tem força. Para esses Deus diz, olha, digo fraco que eu sou forte. Para esses Deus diz, olha, que os jovens correm e cansam. Mas aquele que confia no Senhor, ele terá a sua força renovada como a águia. Então o cristão, ele também se enfraquece, mas ele não pode perder o interesse. Então quando a pessoa perde o interesse nos cultos, quando a pessoa perde o interesse pela palavra, quando a pessoa perde o interesse pelas orações, quando a pessoa não entende que é fundamental o amor, a palavra de Deus diz que Deus revela que essa pessoa agora está querendo fazer a vontade do diabo. Vou repetir o versículo 44.
Ele disse para aquela multidão, para aquele povo que estava lá, que não queria Deus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não existe verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele não se firma. Então, quando a pessoa diz eu amo Deus e ela não consegue congregar, não conhece os louvores, não consegue entender que precisa da palavra de Deus, não consegue amar o próximo, fica indiferente com alguém, não consegue viver o amor de Cristo que ele ordenou, porque é um mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Quando essa pessoa não quer fazer essas coisas, é porque ela quer fazer outras coisas. Quais coisas? A vontade do diabo. Olha que palavra dura, mas infelizmente, e a gente não gosta, nenhum pastor gosta de falar sobre isso, porque a vontade do pastor é que toda a igreja seja abençoada, que toda a igreja seja salva. O pastor não quer perder ninguém, então ele ora, ele consagra, ele prega, ele insiste, porque ele não quer perder. Tem pessoas que ficam até chateadas com o pastor, porque o pastor pega no pé, lê Bíblia: oh, irmão, minha irmã, não falta no culto não, tá? E a pessoa vai se afastando. E aí a palavra de Deus começa a trazer uma revelação dizendo: olha, que essas pessoas têm característica de joio, de filho do maligno. Por quê? Porque não se chega a Deus e porque ainda transtorna a própria vida, a vida da família. Tem cristãos aí que congrega, que até vai na igreja e que vive uma vida que só as misericórdias de Deus. É com muita briga, é com muita intriga, é com palavrão, é com injustiça, é fazendo mal para algumas pessoas. Tudo isso é característica daqueles que não têm compromisso com Deus, o qual Deus chama de filho de Satanás. Não é o profeta que está falando, não são os pastores que estão falando, é o próprio Deus que está falando. Nós não gostamos de pregar sobre que na casa de Deus há trigo e há joio, mas a verdade é que na casa de Deus existe tanto o trigo como os filhos de Deus, como também existe o joio, que são os filhos do maligno. Na casa de Deus existe tanto o vaso de honra, como também na casa de Deus existe o vaso de desonra. Isso é, aqueles que fazem coisas que escandalizam o nome do Senhor. Então, amados, é muito importante lembrarmos dos ensinos de Jesus Cristo. Porque em Provérbios capítulo 4 diz o seguinte: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as saídas da vida, as suas escolhas, o que você quer viver, se é o bem ou se é o mal. Então você precisa entender, como também está lá em Gálatas 6, olha, tudo que o homem plantar, também isso o homem ceifará. Então a escolha é sua para a plantação. Se você escolhe plantar feijão, claro que você vai colher feijão. Você escolheu plantar pé de limão, claro que você vai uma hora, você vai começar a colher limão. Eu prefiro plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Isso é, trazendo para o espiritual. Se você persevera em plantar o bem, você vai colher o bem. Mas se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então já se diz por muitos lábios de homens e mulheres de Deus que a respeito do que se planta, a pessoa escolhe, mas a respeito do que se colhe, ninguém escolhe. Se você plantou, você vai colher o que você plantou. Então é muito importante entender essas coisas. Por quê? Porque a igreja poderia estar vivendo um avivamento, a igreja poderia estar vivendo uma vida de triunfo, de milagre, mas o que nós estamos vendo é uma igreja que vive, sabe, fugitiva, vive escondida, vive ali, sabe, no pranto, nas dores. Por quê? Porque as mesmas pessoas que dizem que creem em Deus, nós, Igreja do Senhor, deixamos muitas vezes a desejar. E é essa situação. E o problema todo, porque olha o que está escrito em Lamentações 3. Do que se queixa o homem quer se queixar, então o homem se queixa do seu próprio
pecado. O homem não pode se queixar de fulano, de beltrano, de ciclano, não. Porque o que o homem pode fazer contra você? Olha Deus falando lá em Isaías 54, o verso 17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Por quê? Porque esta é a herança de Deus para aqueles que o amam, para os servos do Senhor. Então, se somos cristãos genuínos, vamos receber milagre, prodígio. Olha o que está escrito, e Deus é fiel. Que Deus acampa o seu anjo ao redor daqueles que o amam, que o temem, e Deus os livra. Deus livra de todos os males. Olha o que Deus diz no Salmos 91, ele diz, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. A pessoa está protegida por Deus. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido, os fiéis. Então, se existe na palavra de Deus, aqui dentro da Bíblia Sagrada, cerca de 8.000 promessas, e muitas das vezes o cristão busca uma das promessas e não recebe, tem alguma coisa errada, e não é com Deus, porque Deus é fiel eternamente, mas às vezes é conosco, porque quem nos ama muito nessa terra? As nossas mães. Principalmente assim o cuidado especial, claro que a mãe cuida até o final. Se seja homem ou seja mulher, está casado, já tem família, a mãe continua se preocupando, cuidando e ajudando. Só que quando somos crianças, chegamos na rua com fome, a mãe diz, olha, o almoço está na mesa, e nós vamos se assentar na mesa e comer. E ela não deixa. Ela não deixa a criança comer com a mão suja. Então, ela repreende a criança, manda a criança ir lavar as mãos para poder comer, para poder se fartar, para poder se deliciar naquilo que ela preparou. Assim também é Deus. Deus, ele diz no Salmos 23, que ele preparou uma mesa para nós na presença do nosso inimigo, uma mesa. O inimigo não vai impedir você de ser abençoado, o inimigo não vai impedir você de tomar posse das bênçãos de Deus, mas o nosso pecado impede as bênçãos de chegar até a nossa vida. Então o problema todo é o pecado. O problema na vida de Adão foi o pecado, o problema na vida de Eva, de Caim, foi o pecado. O problema na vida de Saul e de tantos outros foi o pecado. E a bondade foi a santidade. A santidade vem. É por isso que está escrito lá em Josué. Josué capítulo 3, ele diz o seguinte, santificai-vos hoje e amanhã você vai receber o quê? Maravilha de Deus. Santificai-vos hoje e amanhã, diz o Senhor, farei maravilha. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por tudo aquilo que Jesus conquistou e que guarda para você. E você é responsável a ponto de receber ou não receber. Isso é muito forte. Porque às vezes nós ficamos nos lamentando e culpando pessoas. Ah, fulano foi um tropeço na minha vida. Ciclano foi um tropeço, me atrapalhou. Estava tudo dando certo, até fulano fazer isso ou falar isso de mim, e agora a casa caiu e estou aqui. Não há ferramenta preparada contra você que venha funcionar. Não vale encantamento contra o cristão verdadeiro, genuíno, não vale macumba, não vale nada disso. Não adianta juntar todos os feiticeiros do mundo para fazer maldição sobre a tua vida, para fazer macumba, não adianta. Pode juntar todos os feiticeiros, os macumbeiros, que Deus, com um sopro, dissipa todas as suas intenções e traz para a sua vida a paz, a bênção, a glória. Por quê? Porque você é servo de Deus, você é serva de Deus. Veja lá, enquanto os fariseus perseguiam Jesus, enquanto os saduceus perseguiam Jesus, os herodianos perseguiam Jesus e tantas outras castas perseguiam Jesus, os discípulos estavam andando sobre as águas. Uma multidão que cria no Senhor estava vendo a multiplicação do pão. Os mortos estavam ressuscitando. E tudo aquilo aconteceu naqueles dias, não é porque estavam vivendo em paz. Em nenhum momento os discípulos estavam vivendo em paz. Era sempre debaixo de perseguição, mas o mal nunca vai prevalecer sobre o bem. O poder de Deus, olha o que está escrito lá em Filipenses 2, que ao som
ao som do nome de Jesus, vai se dobrar, e se dobra, já se dobra, e sempre se dobrou, todo joelho nos céus, todo joelho na terra e todo joelho debaixo da terra. Está se tratando dos três mundos, dos céus, porque existe mais de um céu, várias nações no céu, na terra, as nações dos homens, e embaixo da terra, os demônios. Todos, ao som do nome de Jesus, têm que se prostrar. Então, quando você fala Jesus, o mal tem que cair, porque eles não suportam o poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, enquanto essa turba aqui ouviu isto, vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês, que era o inimigo, tinha um tanto de outras pessoas querendo fazer a vontade de quem? Do Pai Celestial, como foi o caso de Estevão. Estevão pregando, era um diácono Estevão, pregando e maravilhas acontecendo, curas acontecendo. Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, vence no poder que há no nome de Jesus, quando tem compromisso com Deus. Se você ler 1 João capítulo 2, você vai ver o Espírito de Deus falando na boca do apóstolo João, a respeito dos jovens. Jovens, vos escrevo, porque você já venceu o maligno. Mas não foi só os jovens que ouviu isto, não. Você continua fazendo a leitura de capítulo 2 de João, e você vai ver que está escrito o seguinte: vós, pais, eu vos escrevo, não porque vocês não conhecem a Deus ou a verdade, mas eu vos escrevo porque você já conhece a Deus. Você conhece aquele que é desde o princípio, e você já venceu o maligno. Jovens, vocês sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós, e vocês já venceram o maligno. Então, há poder no nome de Jesus, e todo aquele que usa de legitimidade no nome de Jesus, vence o mal. Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz assim: olha, eis que vos dou poder. Para quem? Para a igreja. Homens e mulheres comprometidos com o céu, com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja, com os irmãos. Vos dou poder para pisar em serpente, em escorpião, em toda a força do mal. E nada vai vos fazer dano algum. Não vai dar certo, o mal não vai adiantar. Então, não vai vir contra você, vai prevalecer, você vai vencer. Olha o que diz mais Tiago 4. Sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo, e o diabo vai fugir de você. Rejeitar o diabo, resistir ao diabo não é brigar com ele, é só não dar bola para ele. É só fazer o que Jesus fez lá no deserto. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele veio com toda aquela malícia. Ele viu Jesus com fome e ele disse: se tu és o Filho de Deus, querendo colocar uma dúvida no coração de Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, come. E aí Jesus respondeu com a Sagrada Escritura, lá de Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas palavras saíram da boca de Deus a respeito da igreja, para que a igreja marche nessa terra como sal da terra, como luz do mundo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios que em Deus temos o sim. Todas as promessas que Deus nos fez em Jesus Cristo é sim, pertence à igreja. A igreja pode alcançar, pode viver, pode receber, pode prosperar a igreja, mas não é isso que nós estamos vendo. E algumas pessoas até querem amassagear o ego de alguns e camuflar a verdade, e diz o seguinte: ah, não aconteceu o teu milagre ainda, porque não é tempo de Deus. Não é tempo de Deus. Quero dizer para você que profecias têm tempo. Profecia messiânica tem tempo. As profecias messiânicas a respeito de Jesus, o homem, se cumpriu todas em seu tempo. E as profecias messiânicas também, que falam da volta de Jesus também, tem um tempo designado. Está lá em Atos capítulo 17, que Deus marcou um dia, então tem tempo. Mas o socorro de Deus não tem tempo determinado, se é de segunda, ou se é de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não.
o socorro de Deus, a provisão de Deus, é no tempo chamado tempo de fé, tempo de obediência. É obedecer e receber, é crer e receber, é se santificar e receber. Não é que daqui um mês, daqui 2 anos, 3 anos, nada disso. Nada disso. Jairo recebeu a ressurreição da sua filha porque ele creu, foi tempo de crer, ele creu e recebeu, como está escrito. Tudo é possível àquele que crê, acredita. Se eu acredito, logo eu busco. E se eu busco, logo eu vou buscar dentro da condição de Deus, não do meu pensamento. Como está escrito lá em Provérbios 3. Não se estribe em o vosso próprio entendimento. Não, é no entendimento de Deus. Então, bênçãos não tem tempo determinado, não. É tal dia Deus vai abençoar com a cura, tal dia Deus vai abençoar com a libertação, não é isso não. O tempo de Deus para abençoar com libertação, com cura, com ressurreição, com providência, com porta aberta, é o tempo da fé, é o tempo da obediência, é o tempo da santidade. É nesse tempo que Deus faz. Você não tem que ficar esperando. Você não tem que... Eu vou contar aqui um pequeno testemunho de uma irmã chamada Irmã Janete. Ela foi em um culto realizado lá em São Paulo, nos dias da mocidade, né, do meu filho Rafael. Era aniversário dele, ainda garoto, e a gente fazia, todo aniversário, fazia um culto de ação de graças. E aí a irmã Janete levou uma filha dela, eu não me recordo o nome da filha dela nesse momento, mas ela levou a filha que não era crente, e essa filha dela tinha um caroço no pescoço, mas ninguém sabia. E chegando lá, me lembro que naquele dia estava um irmão amado, pastor amado no nosso meio, que convidamos para estar conosco, o nosso irmão e pastor João Batista, que hoje já dorme no Senhor. Naquela época ele já era ancião, já tinha mais de 85 anos. E aí ele ministrou uma palavra e ele orou por todos. E ninguém sabia que ela tinha essa enfermidade, esse caroço. Só que o que ocorreu? Ela creu na palavra, ela foi para casa, e quando ela chegou em casa, ela foi procurar o caroço, e o caroço não existia mais. Não existia, sumiu, desapareceu. Essa mesma situação aconteceu com uma irmã chamada Irmã Marinês. Hoje ela se encontra lá no Ceará, esposa do diácono Antônio. Ela não era crente na época também, ela ia fazer a cirurgia. Tinha dado um câncer na garganta dela. E nós oramos por ela, e mesmo sem ela conhecer a palavra de Deus, ela foi fazer cirurgia. E na mesma cirurgia, o cirurgião disse, pode levantar. E ela, não, mas por quê? Porque não tem caroço na sua garganta, sumiu. E ela está lá até hoje, olha. Faz mais de 18, 19 anos, nunca mais voltou caroço em parte alguma do corpo dela. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Então, meus amados, santifica. Quer viver as bênçãos de Deus? Se santifica. Se santifica. Resiste o mal. Ame as pessoas. O Senhor, Ele diz o seguinte, nós ouvimos e às vezes não queremos deixar entrar no nosso coração. Ele diz assim, um reino dividido não vai subsistir. Uma igreja que tem divisões, ela não vai ter poder para abençoar as pessoas. E vai acontecer milagre, claro, por misericórdia de Deus, na vida de um e de outro, que se colocar numa posição e buscar a Deus de todas as suas forças. Deus não vai deixar de abençoar o justo por causa do injusto. E uma casa dividida em si mesma, ela também não vai subsistir, ela vai cair. Quando a esposa vive em contenda com o marido, vice-versa, pais e filhos com contenda, a tendência é essa casa cair, porque o inimigo vai estar ali presente. Porque aonde há indiferença, aonde há confusão, aonde essas lutas, o inimigo está lá. Então, os que estão à frente de trabalho, ame a sua liderança, ame as ovelhas, ame os cordeiros, ame as crianças, com toda a sinceridade de coração. Você, minha irmã, ame o teu marido, teus filhos, com toda a sinceridade do teu coração. Você, marido,
ame a tua esposa e os teus filhos com sinceridade de coração e em todo o tempo com fidelidade, porque é por aí que realmente Deus vai operar maravilhas na vida da igreja, na tua vida. Porque esse é o preço. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é brincadeira, não. Nesse momento agora, está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Algumas pessoas dizem assim, com as suas inocências, ó. Eu comecei a orar, o inimigo se levantou contra mim. Eu fui no monte, o inimigo se levantou contra mim. Deixa eu fazer essa pergunta para os ingênuos, né? Quando foi que o inimigo não se levantou contra? Quando foi que o inimigo te viu batalhando por uma bênção que ele cruzou os braços? Quando foi que em algum tempo da história da humanidade o inimigo não se levantou contra ninguém? Esse dia não existiu, querido. O inimigo, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. É todo dia, todo tempo, de dia e de noite. Ele nunca cessa de trabalhar contra as nossas vidas. É por isso que o Espírito de Deus, como profeta, diz o seguinte: se não for o Senhor, o inimigo em sua ira já nos teria consumido e nós teríamos descido vivos para o abismo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pelos dons espirituais, graças a Deus pelo fruto do Espírito, graças a Deus pela autoridade que Deus deu aos homens, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, porque isso é um engano. Eu comecei a orar, o inimigo se levantou, só se foi para correr, só se foi para fugir, porque ele tem medo do crente que se santifica, ele não quer passar nem perto do crente que se santifica, ele não quer, tá? Agora, Deus permite, como permitiu com Jesus, porque se você se lembra bem, em Mateus capítulo 4, vai falar do batismo de Jesus Cristo, que Jesus foi batizado, e o Espírito Santo veio sobre ele e pousou sobre ele. Nesse momento, o que Jesus fez? Ele foi tomado pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, para batalhar contra o inimigo. Por quê? Porque Jesus agora ia iniciar o ministério, ele ia concluir a obra de Deus, ele iria colocar os fundamentos da igreja. Então o inimigo não poderia atrapalhar Jesus, então Jesus teria que vencê-lo. Então o Espírito Santo vai e conduz, e aí o inimigo espera, porque Jesus estava lá cheio do Espírito Santo, o inimigo não quis se aproximar, mas passou um dia, passou uma semana, foi passando os dias, e ele foi se aproximando, e depois ele tentou Jesus, Jesus com fome, já foi dito aqui nesse vídeo, ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come, né? Tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu biblicamente, palavra de Deus, palavra de poder, não só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O inimigo recuou, pensou, e aí veio o quê? Uma ideia: eu vou usar a palavra de Deus também contra ele. Então o inimigo pegou a palavra de Deus e agora ele vai usar contra Jesus. E ele disse: olha, está escrito ao teu respeito, aos seus anjos dará ordem para que não tropecem em nenhuma pedra. Então, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, lá embaixo os anjos vão te pegar, está escrito. E Jesus respondeu com palavra de Deus: é verdade, está escrito, mas também está escrito uma outra coisa: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenho necessidade de provar nada para você, não tenho necessidade de fazer isso. E aí Jesus venceu aquela prova, e a palavra de Deus diz que o inimigo se retirou, e quando o inimigo se retirou, veio os anjos de Deus e serviu Jesus Cristo. O que a igreja não tem entendido é que há poder no nome de Jesus, e Deus está com a mão estendida, igual está escrito lá em Isaías capítulo 59, que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, Deus também não está com o ouvido agravado para que não possa ouvir. E o versículo 2 do capítulo 59 de Isaías, ele diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. As vossas iniquidades encobrem o rosto de Deus para que ele não vos ouça, para que ele não vos abençoe. O que a igreja tem que entender é que Deus permite vir a tentação para que você vença
como igreja, para que os anjos de Deus venham servir você, como veio servir Jesus Cristo. Então, é por isso que ele diz: santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilha no vosso meio. Com a sua santificação, o inimigo vai se retirar da sua vida. Isso alegra o coração de Deus. Como diz também a palavra do Senhor. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força, querido. É a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. Se você alegra Deus, Ele vem até você. Ele é a tua força. A vitória vem, o mal tem que sair, a enfermidade tem que sair. Olha, os principais e a potestade tem que recuar. E aí você vai andar livremente no poder de Deus. Então, ouça a palavra, tenha alegria de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida. A palavra de Deus é fonte de fé. Está escrito também aos Romanos. Os Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Então você ouvindo a palavra de Deus, você sente dentro do teu coração que aquilo que Deus propôs no seu próprio coração ao teu respeito, em te abençoar. Não há mistério. O problema hoje é que a igreja não tem se atido a isso, sabe? Os irmãos acham difícil. A desculpa é, mas ninguém consegue ser perfeito. Mas está escrito, Mateus capítulo 5, último versículo, diz o seguinte: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Para que você seja filho de Deus, seja perfeito. Aí você fala, meu Deus, ninguém consegue ser perfeito. Só que ele está falando em amor, você pode amar as pessoas. Existe perfeição até para aquele que peca. Como assim, pastor, perfeição para o que peca? Quando alguém peca e se arrepende, o arrependimento é um ato de uma pessoa aperfeiçoada em Cristo, uma pessoa perfeita. Então, fulano pecou na palavra, não queria falar, mas falou, meu Deus, me perdoe. Fulano não queria praticar uma obra, mas chegou, foi tomado, né, de uma inquietude, foi lá e praticou aquilo. O ato de se arrepender é um ato de uma pessoa aperfeiçoada em Cristo. Isso é uma pessoa perfeita. Até para quem peca, existe a forma de agir de maneira que não perca a bênção. Como? O arrependimento. Eu fiz o mal para alguém, então vou me humilhar. Os humilhados serão exaltados, então vou me humilhar. Para quê? Para que Deus me exalte. Eu sei que se eu me humilhar, as pessoas vão falar mal de mim, vão ficar com o pé atrás, mas o Senhor vai me exaltar, o céu vai me exaltar. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. E Ele disse, os humilhados serão exaltados. Todo aquele que se humilha a si mesmo, Deus exalta. Todo aquele que tem orgulho, né, em si mesmo, Deus abate. Palavra de Deus. Então, se você seguir a regra de Deus, você vai ver a glória de Deus. Se você tiver, sabe, alegria em ouvir e entender, você vai ser em tudo abençoado. O problema aqui, olha, Jesus, é difícil entender Jesus. E não é porque Jesus fala coisas difíceis, não. É porque, como ele disse aqui, não queremos ouvir muitas das vezes. Não queremos ouvir. E quando o mal nos convence, só as muitíssimas misericórdias de Deus para nos livrar. Quer ver uma coisa, um exemplo? Jesus conviveu com os discípulos 3 anos e meio, quase 4 anos, andando com eles. E aí Jesus morreu, e eles souberam, eles viram. João estava lá, pertinho da cruz, viu Jesus morrer. Eles viram Jesus ser sepultado. Eles viram isso. Eles viram, ouviram as notícias. Só que Jesus ressuscitou no 3º dia. E Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Mas quando eles veem Jesus, eles não conhecem Jesus. Quando Maria foi no sepulcro pela madrugada e viu Jesus, ela não conheceu Jesus. Ela pensou que Jesus era o jardineiro. Por quê? Porque ela estava convencida que o mestre tinha morrido. Então aquele ali pode parecer com ele, a voz parece, a estatura parece, a fisionomia parece, mas não é ele, porque ele morreu. E aí quando ele falou, ela disse, Rabone, mestre, é o Senhor. Ah, agora ela conheceu, porque ele se revelou para ela. E quando os discípulos veem Jesus na praia, Jesus já tinha aparecido outras vezes no meio deles, mas eles estavam convencidos que Jesus tinha morrido. Então quem é? Quem é? E um disse, quando ele deu graças a Deus pela comida, é o mestre, é Jesus.
Jesus se revelou, mas a princípio eles não conheceram, porque eles estavam com aquilo na mente, ó. Ele morreu. Assim também, quando a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus, que passa pelas águas do batismo, o seu pecado está perdoado, ele foi lavado agora, ele foi remido no sangue do Cordeiro. Agora você é homem de Deus, agora você é mulher de Deus, mas você ainda se sente pecador, porque você está convencido disso. Você está convencido que você não pode receber as bênçãos de Deus. E isso porque temos ouvido muito pouco a palavra de Deus. E está aqui, por que não entende a minha linguagem? Ora, porque vocês não podem me ouvir, vocês não querem me ouvir. Então, quando se chega na igreja e começa a pregar sobre santificação, algumas pessoas ficam inquietas, porque vai falar sobre um monte de coisas simples. Alguns exemplos aqui, para você ver, porque é o que acontece. Por que a igreja não recebe os milagres, os prodígios? Porque muita gente está dizendo, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, estão pregando que não tem nada a ver, isso aí não tem nada, tem tudo a ver. Quer ver? Vamos falar sobre comida. Não, comida não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não? Comida não tem nada a ver. Mas se você ler Gênesis 3, vai começar o problema por causa de uma comida. Porque eles comeram da árvore proibida. Está proibido, não pode comer daquela comida. Não pode comer dessa árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Eles comeram. Começou o problema. Se você abrir sua Bíblia em Números capítulo 25, eles se juntaram a Baal Peor. E eles comeram comida sacrificada a ídolos. E naquele dia morreu muita gente. Mais de 20 mil pessoas, mais de 23 mil pessoas morreram naquele dia. Por causa de comida. Mas não tem problema. Se você abrir Jeremias também, o que Deus diz? Jeremias, não ore por esse povo. Jeremias, você não pode orar por esse povo, Jeremias. Eu não vou te ouvir, Jeremias, não me incomode, Jeremias. Mas Senhor, por quê? Jeremias, você não está vendo o que eles estão fazendo, Jeremias? Eles estão, o pai vai lá, sabe? O filho vai lá buscar lenha, o pai vai lá e acende a lenha lá, faz aquela fogueira, e a mãe vai lá e amassa a farinha e oferece a rainha dos céus. Então não ore por eles, eu não quero ouvir. Olha lá, comida, bebida, nos períodos de festa, a idolatria. Eu vou ler aqui, Jeremias 17, deixa eu ver aqui, Jeremias, o capítulo, onde eu estou, Jeremias 17. Olha o que vamos encontrar aqui a respeito de comida. Deixa eu ver aqui. A respeito de comida, igreja. Onde está Jeremias? Jeremias capítulo 7, foi 17, Jeremias capítulo 7. Versículo 16 em diante, diz assim, ó. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Versículo 16. Olha o versículo 17. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém? Versículo 18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Comida não tem problema? Comida tem, mas a igreja acha que não tem, não. O povo está achando que não tem. Mas vem cá, é biscoito de São João, é biscoito de São Pedro. Não, o bolo é para a rainha do céu. Olha aqui que Deus diz da rainha do céu, não pode. Ou você acha que essa questão da rainha do céu é nova? Pecado. Mas a igreja não dá importância para essas coisas. E aí fica orando e Deus não responde. Aí fica como os irmãos lá do passado,
do capítulo 58 de Isaías, porque jejuamos nós e o Senhor não atenta para nós, porque consagramos e o Senhor não atenta, porque oferecemos sacrifícios, libações, louvores, cânticos e o Senhor não se volta para nós, por quê? Aí o Senhor diz, porque vocês estão desprezando a verdade. Você acha que alguém tem o prazer de ouvir essa verdade? Que a festa de São João, São Pedro, que bolos no dia de Cosme e Damião, essas coisas, é coisa má aos olhos de Deus? Você acha que as pessoas vão querer ouvir isso? Não, muita gente não vai querer ouvir essa verdade. Porque a verdade machuca algumas pessoas, a verdade dói. Por quê? Porque a pessoa se inclina para o pecado, só que ela padece, mas não quer dar o braço a torcer. Está o braço torcido, perna torcida, pescoço torcido, está sofrendo de todo jeito, mas não quer se consertar com Deus, porque colocaram na cabeça da pessoa que aquilo ali pode ajudar ela. Ah, se a pessoa ler Jeremias capítulo 10, Jeremias capítulo 10 vai falar dessas coisas e vai chamar quem pratica essas obras de louco. Deus chamando uma pessoa de louca, misericórdia. Mas quando se fala essas coisas, muitas pessoas não querem ouvir. Quando Estevão estava diante do Sinédrio, ele falou a verdade. Se você ler Atos capítulo 7, vai falar que Estevão foi apedrejado. Por quê? Porque Estevão falou a verdade. A verdade é que aquele povo que estava ali, aqueles anciões, aqueles escribas, aqueles fariseus e saduceus, foi os mesmos que disseram na crucificação, crucificam, quando o governador disse, eu não encontro nele crime algum, vou soltar, ele dizia, não, se você soltar esse Jesus, você não é amigo de César, você é contra César. Então ele lavou as mãos e disse, vocês que sabem, eu estou falando, eu estou lavando minhas mãos, eu não tenho culpa do sangue desse justo. E eles diziam, não, dai-nos Barrabás, e crucifica Jesus. E aí Estevão no capítulo 7 diz assim, vocês mataram Deus da vida, vocês mataram ele. Ah, eles rangiam os dentes, ficaram enfurecidos, porque eles não queriam ver a verdade. E a verdade é que a igreja, que poderia estar cheia da glória de Deus, não está, porque existe indiferença dentro da igreja. As igrejas não dá exemplo, porque é pastor contra pastor. Pastores praticando essas coisas. Não é diferente dos dias de Ezequiel, capítulo 8, que Deus revela o que estava acontecendo dentro do templo. Eles estavam cultuando deuses estranhos dentro do templo, uns sacerdotes de Deus. E aquele que vive indiferente com o outro, seja da própria denominação ou de outra denominação, está cultuando ao Deus da ira. Existe aí um ser maligno chamado Deus da guerra, tá? E aí ele faz o quê? Intriga entre pessoas. E aí é ministro contra ministro, pastor contra pastor, membro contra membro, e aí vai se cumprir o que Jesus disse: o reino dividido não vai existir mais, vai ser destruído. O inimigo se anda, ele se alegra nessas coisas, e Deus se entristece com essas coisas. Agora, quando nós vivemos em amor verdadeiro, na obediência à palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta sobre o povo de Deus, e aí o povo de Deus prospera, como prosperou no dia de Esdras, no dia de Neemias. Por quê? Porque eles levaram o povo à obediência a Deus, levaram o povo a ser cativo à vontade do Senhor, e ali eles prosperaram em paz, prosperaram em saúde, prosperaram na obra das suas mãos, prosperaram em meio a um tempo de guerra. Sanbalat e Tobias insistiu para destruí-lo, mas a mão poderosa do Senhor estava do lado deles, a favor deles, e eles conheceram a glória de Deus. Todo o tempo foi assim, bem contra o mal. Se fazemos a vontade de Deus, a coisa certa, boa, o bem vem. Se fazemos as coisas ruins, o mal vem. É uma coisa simples de entender. E indiferença contra outras pessoas é o pior de todo o pecado. Foi o primeiro assassinato, foi por causa disso. Caim matou Abel porque surgiu no coração dele uma indiferença e ele alimentou. E Deus disse: Caim, Caim,
Não fica assim não, Caim, porque se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito, Caim, mas se você proceder mal, o pecado vai ser na tua porta, vai ser terrível, você vai ter que dominar ele, você não tem estrutura. E Caim não ouviu a Deus, Caim continuou fazendo as mesmas coisas, e Caim foi lá, matou Abel, foi rejeitado, e o céu se pronunciou, o Espírito de Deus falou na boca de Judas e tantos outros: Caim matou Abel, porque Caim não era de Deus. O irmão que fica contra outro irmão é porque não é de Deus, meu filho. Eu estou contra o irmão, mas o que o irmão fez? Nada, mas é que eu não vou com a cara, eu não gosto do jeito dele. É seta maligna para atrapalhar a tua vida, não permita. E se você vê alguém agindo assim, ore por essa pessoa, porque ela precisa muito, muito, muito mesmo. Porque o exemplo de Caim, o próprio Deus falou com Caim e não adiantou, porque entrou em Caim um sentimento contrário contra o irmão dele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos ouve, crê nisso. Deus te chamou para uma vida vitoriosa, mas é do jeito dele. Deus te chamou para você viver os milagres, né? Se você abrir Efésios 1, do capítulo 3, do versículo 3 em diante, se você abrir 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo também 3, 4 em diante, você vai perceber que tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo falam a mesma coisa, que Deus nos chamou e nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de maneira que temos o tesouro da parte de Deus guardado para nós no céu. Vamos receber, mas enquanto estamos aqui, vamos receber os milagres, os prodígios, os socorros de Deus. E quando chegar lá, o tesouro que vai durar para toda a eternidade. Então, você tem essa opção. Você pode escolher entre o bem e o mal. Você pode. Então, o que você precisa fazer? Tomar uma posição, porque é guerra. Você vai ter que vencer o inimigo, ele vai ter que se retirar para essas bênçãos vir sobre você, para os talentos de Deus vir sobre você, para o fruto do Espírito vir sobre você, para os dons espirituais vir sobre você. Só lembrando, as igrejas fazem muita campanha de prosperidade. Para estar encerrando essa live, porque já está ficando grande, né? Já ficou grande, aliás. A prosperidade também é um dom de Deus. É um dom. Assim como é um dom de língua de Deus, a prosperidade também. Aí eu te pergunto, é fácil alcançar o dom de línguas, de interpretação de línguas, de profetizar, da ciência, do conhecimento, da palavra? Ah, não é não. E por que o dom da prosperidade seria? Também não é. E todos esses dons, Paulo vai nos ensinar de uma forma muito simples e muito fácil de receber. Está lá. Ele fala sobre isso no capítulo 12 de 1 Coríntios, e quando ele chega no último e penúltimo versículo, ele diz: olha, se vocês querem esses dons, eu vou te mostrar um caminho muito excelente, um caminho que você vai trilhar, vai ser muito bom e não vai errar, você vai alcançar. Aí, no capítulo seguinte, ele vai falar do quê? Do amor, que o amor é fruto do Espírito, mas também é um dom de Deus, e quando se ama verdadeiramente, adquire esse fruto, você recebe todos os dons. Profecia, revelação, mas o teu coração tem que estar limpo para receber, limpinho para receber os dons. Então, tenha uma vida de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, ouça a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, né? Salmos capítulo 1, medita de dia e de noite, e aí tudo que você pôr a tua mão vai prosperar. Não é mágica não, é presença de Deus, tá? Não é mágica não, eu vou na igreja, o pastor orou, aconteceu. Ah, eu vou numa campanha, vou num culto, vou num monte, fui num monte, vi uma visão, aconteceu. Não, não é nada disso. É presença de Deus. E a presença de Deus está onde há a santidade. Lembra de Moisés no Sinai? Lembra de Josué entrando na terra prometida? Ambos ouviram a mesma coisa. Tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está pisando é terra santa. Aleluia! Então, meu querido irmão, minha irmã, toma posse. Seja você uma bênção na mão de Deus. Deus é contigo. Amém? Ele quer muito te abençoar. Ele é o mais interessado. Deveria ser nós. Estamos recebendo uma salvação eterna. Você é interessado. Mas ainda assim Deus se interessa muito mais. Porque Ele vê em nós muitos momentos de fraqueza.
mas Ele não te deixa só. Amém? Deus seja contigo, que a bênção de Deus te alcance. Soberano Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nesse momento oramos e abençoamos aqueles que esteve conosco nesse momento de palavra. Que a palavra entre em seus corações, penetre, ó Pai, os torne, ó Pai, capazes, ó Senhor, em nome de Jesus, de fazer a Tua obra, capazes de ouvir a Tua palavra, ó Pai, e capazes de se arrepender e servir o Senhor na beleza da Tua santidade. Também, meu Deus, capazes, ó Senhor, para receber todas as sortes de bênçãos, Senhor. Que eles vejam, Pai, como Obed-Edom viu toda a sua casa abençoada em nome de Jesus Cristo. Muita paz, muita saúde, ó Pai, muita prosperidade sobre a vida de todos aqueles que te amam, ó Pai, e que te servem em espírito e em verdade, ó Pai. Assim nós oramos e abençoamos a todos estes, em nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, Deus te abençoe mais uma vez e para sempre. Amém.